Então, Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. boa noite. Como é que vão esses dias de coronga aí? Todo mundo levando uma boa? Estressante. Estressante? Não, mas tá só para você, Boa, pelo visto. Todo mundo calado, o restante, né? tá de boa, tá tranquilo. Tá de boa, só sorrindo. Só sorrindo. Tá certo, então. Se você tá Não, falando, esse trem é uma bosta, Deus o livre. Tem que usar máscara o dia inteiro. é tenso, né? Rodrigo aí falando que tá sem microfone. Tranquilo, Rodrigo. Eu passo a olhar o chat de vez em quando para ver se você tem alguma dúvida, tá? Eu já vou dar um iniciozinho à aula aqui. Hoje a nossa aula a gente vai começar ela com um pouquinho inverso de costume. Geralmente eu passo o vídeo só no final, né? Mas diante do assunto que a gente vai tratar na aula hoje, eu vou passar um videozinho agora no início, tá? Vou lançar imediatamente aí no grupo para vocês o link. Ele é um vídeo curto, vocês vão ver ele. Assim que ver, me dá um ok, a gente iniciar a aula, o assunto da aula, pode ser? Beleza. Tá? Então, vou estar lançando o link Beleza. aí, o vídeo para vocês. Vou deixar aqui aberto. Se alguém tiver alguma dúvida, precisar de qualquer coisa, é só falar que eu estou aqui, tá bom? Beleza. Acabei de lançar o link aí, pessoal. Videozinho rápido de 6 minutos e a gente dá sequência aqui.
Pessoal, quem for acabando aí de ver o vídeo, me dá um ok aqui para me saber, tá? Boa noite, Fernando. Opa, boa noite, tudo bom, Rafael? Bem, e você? Tranquilo. Passei um videozinho no início aí, Rafael, sobre memória Eu tava cache. vendo ele aqui Ah, você agora, viu ele? Deu certo de você ver aí? vi ele antes de entrar aqui na aula, eu tava resolvendo um problema aqui. Não, ótimo, então. Só mais um instantinho, o pessoal finalizar, a gente já dá sequência aí. Esse vídeo vai ser importante para a aula, viu? Meu, não deu tempo de fazer aquele exercício que você me passou na última aula, que eu fiquei muito atarefado essa semana com faculdade, serviço e tudo mais. Se importa se eu mandar ele pra você amanhã? Não tem problema, não. Na realidade, eu vou até combinar com o pessoal agora, as atividades eu não vou estar mais recebendo elas por e-mail ou WhatsApp. Eu vou passar a lançar todas através dos formulários da Google para facilitar a correção. Chega mais tranquilo para mim, tá? E eu acho mais fácil de fazer também. Não, com certeza vai ser mais fácil para todo mundo. Pessoal, todo mundo está com áudio, vídeo ok aí? Tá. Beleza, tranquilo. Ok, então vamos dar continuidade. Na realidade, iniciar a nossa aula, né? Hoje eu achei melhor passar esse videozinho aí no início, porque ele vai ser uma base muito boa porque a gente vai estar vendo na aula, tá? Vamos fazer então a correção da atividade que a gente passou, que eu passei para vocês na última aula. E essa atividade eu passei ela já com uma introdução para o que a gente veria na aula de hoje. Pedi para vocês fazerem uma pesquisa aí sobre a diferença entre os processadores i3, o i5, i7 e i9. O que vocês fizeram de pesquisa aí? O que vocês aprenderam e podem compartilhar com a gente? Vamos lá, gente. Pode ser um de cada vez. Fernando, Sim? pelo meu conhecimento, assim, à medida que você vai subindo entre o i3, i5, i7 e i9, você vai subindo o número de cores. Isso Também. também você vai tendo ali o aumento exponencial. Exponencial não significa exatamente, mas um aumento significativo nos gigahertz também. E Sim, também aumento do TTP e por aí vai. isso, a gente aumenta diversas características dos processadores. Alguém mais pode compartilhar com a gente aí? Fernanda, pelo que eu entendi também, alguns aumentam também a memória cache, que eu acabei de falar agora, Isso, muito bom. e alguns, dependendo, que pelo que eu entendi, alguns suportam até tantos gigas de RAM e outros bem mais. Isso tem o suporte, a diferença entre a quantidade de memória RAM que eles suportam. Correto também. Alguém tem algo mais a acrescentar aí? Não? Então vamos dar início ao mesmo tempo à correção da atividade e à aula de hoje. Como eu falei, essa atividade já foi uma introdução. Passei para vocês então esse videozinho sobre a memória cache, né? Para vocês terem uma noção, a gente tinha visto até então de processador somente a questão de frequência e a questão da quantidade de núcleos, vocês lembram? Só relembrando aí o que é isso. O núcleo seria a parte física, né? A quantidade de núcleo seria a quantidade física que eu tenho, digamos que de cérebro dentro de um processador. Cada núcleo a gente pode considerar que é como se fosse um cérebro. Quanto maior a quantidade de núcleos, automaticamente maior vai ser a minha capacidade pensante, maior vai ser a capacidade do processador de fazer cálculos e de ter desempenhos. Foi das coisas que a gente viu que é importante para o funcionamento do processador. O outro foi a frequência, que é a frequência com que ele faz esses cálculos, né? A gente tem aí processadores de 1.0, 1.8, 3.0, 4.8 gigahertz, né? Como eu passei para vocês, isso é medido em gigahertz. Tudo isso a gente viu aí na introdução sobre processadores. Mas tem essa terceira característica que é muito importante, que é a memória cache. A memória cache ela também é considerada, chamada às vezes de memória de acesso rápido, e ela é justamente aí
uma memória que fica no processador. Ao invés de estar lá na memória RAM, essa memória ela fica integrada no processador. Tá? Ela é uma memória que ela fica ali para que armazene instruções, né, durante o uso de determinados programas, determinadas configurações. Por que disso e quando isso acontece? Por exemplo, determinada função de um programa que está aberto, toda hora o seu processador tem que ir lá e conferir. É dessa forma que está? Mudou alguma coisa? Não, não mudou. Dessa forma não mudou? Se ele vê que isso não está mudando, esse dado que ele está buscando não está mudando, ele é um dado fixo, no caso, o que acontece? Ele vai estar armazenando na memória cache. Por que ele vai armazenar isso na memória cache? Porque ao invés de toda hora lá buscar numa memória que a velocidade é menor, ele deixa esse dado na memória cache, onde a velocidade de troca, como a gente viu no vídeo, é muito maior, e quando ele precisar desse dado, ele não vai ter aquela demora maior. A demora não chega a ser isso, mas só exemplificando. Vamos supor que gasta 10 segundos para buscar determinado dado na memória RAM. Na memória cache, ele vai gastar 1 segundo, por exemplo, para buscar esse mesmo dado, né? Então, assim, é uma velocidade muito mais rápida, o processador vai ser muito mais ágil e o processador não vai ter essa perca tão grande, ele vai ter um desempenho muito maior. Gente, mas vamos pensar aqui comigo só o seguinte. Por que o processador toda hora tem que buscar esse dado e ele não pode guardar esse dado ali? Ele mesmo não lembra desse dado, ele tem que buscar toda hora. Vamos lá, quem sabe me dizer? Por que ele não deixa aquilo ali guardado com ele, ele tem que sair buscando toda hora? Ninguém sabe dizer? Para não ocupar muito espaço? Não, não é bem isso, não. É porque é o seguinte, o processador, ele é responsável por fazer cálculos. Falei para vocês, a gente tem visto isso o tempo todo. Ele é responsável por fazer cálculos, por fazer o processamento de dados. Ele não consegue guardar dado nenhum. Ele puxa o dado, pega esse dado, processa e manda para a memória. Puxa outro dado, processa, faz o que precisa e manda para a memória. Ele não guarda nada com ele. Por isso que ele tem constantemente estar buscando em algum lugar. Então, qual que foi a forma de reduzir esse tempo de busca? Justamente colocando a memória cache. Como a gente viu, a gente tem 3 níveis de cache. Alguns falam, são 3 memórias cache. Na realidade, são 3 níveis diferentes. L1, L2 e L3. A gente começa aí da mais rápida para mais lenta. A memória L1, cache L1, ela é extremamente rápida, absurdamente rápida, porém o tamanho dela é um tamanho bem reduzido. Como a gente viu no vídeo, eu endosso devido ao custo. O custo dela é um custo muito alto, né? E como até o rapaz falou lá de maneira muito correta, na minha opinião, nem sei se seria possível você criar memória de 8 GB, 16 GB com essa velocidade toda. A gente passa para L2, eu reduzo um pouco a velocidade, mas eu aumento o tamanho dessa cache L2. Já tem um espaço um pouco maior para armazenamento. E a mesma coisa quando eu vou para L3. Eu aumento ainda mais o tamanho, o espaço que eu tenho para guardar os dados temporariamente. A cache também guarda temporariamente, tá? Enquanto o processador está em uso. Fechei um aplicativo que tinha algo dele na memória cache, esse dado vai sumir, tá? Então, eu aumento ainda mais o tamanho e reduzo mais ainda a velocidade. Porém, mesmo a cache L3, que é uma cache bem mais lenta do que a L1, ela é extremamente mais rápida do que a memória RAM. Então, ainda assim, ela é assim, de extrema importância para o processador. Levando em consideração o que a gente falou aqui sobre memória cache, conceito, entendimento, a gente pode dizer que a memória cache também é fundamental para o desempenho do processador. Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa questão de cache, pessoal? Fernando, até que ponto a gente pode falar que a memória cache é mais rápida? Você fala em comparação com a memória RAM? Em comparação a qualquer memória. É absurdamente mais rápida, Rafael. Eu não consigo te dizer 10, 20, 30 vezes maiores. Eu teria que pesquisar para ver se tem um embasamento sobre isso, sabe? Até porque a gente vai aumentando a tecnologia, acredito que cada vez ela vai ficando mais rápida, assim como a memória RAM. Mas é algo muito absurdo.
No curso de sistemas, a gente estava vendo alguns... Eu fiz curso de sistemas, né? A gente estava vendo alguns cálculos de L1, alguns comparativos, mas é questão de 100 vezes mais rápida, 150, a gente chegou a ver comparando alguns processadores específicos e memórias específicas que a gente tinha. Então, vai depender muito disso. Qual memória que é? DDR1, DDR2, 3? É um processador de primeira geração, quinta, nona, entendeu? Tem esse comparativo aí. Mas, inicialmente, eu posso dizer que é uma quantidade assim, absurdamente mais rápida. Vou tentar ver se eu acho esse dado, a quantidade correta de vezes que eu poderia dizer, mesmo que comparando determinado processador e determinada memória, passo para vocês. Pode ser? Pode. Podemos Tipo dizer comparando que uma pode moto e uma chegar- bicicleta, então. Mas, mais ou menos isso. A gente está falando de uma moto grande, viu? Então podemos dizer que ele pode chegar a mais ou menos 100 teras por segundo, mais ou menos. Entendi o que você quer dizer. Olha, eu tenho que fazer essa pesquisa, Rafael. Eu nunca fiz, não. Vou pesquisar aqui e passo para vocês daqui a pouquinho. Quando a gente fazer um intervalo para um outro vídeo que vai ter, pequeno também, aí eu faço essa pesquisa e mando para você a velocidade dessa cache, ok? Ok. Deve ser bem simples de encontrar. Agora eu entendi qual que é a sua pergunta. Então, agora que ficou claro essa questão de cache, a importância dela, só endossando mais um detalhezinho da cache para a gente entender ainda mais a importância dela. O processador ele é muito rápido. Vamos supor que é um i9 que processa infinitamente rápido. Por que ele precisa de uma cache grande? Porque senão a velocidade de troca dele com a RAM, que é menor, ele vai processar muito rápido, vai tentar jogar isso para a RAM, mas a memória RAM não consegue receber aquilo tudo de uma vez. E a troca de dados ali entre processador e memória RAM vai gerar o gargalo e fazer uma perda de desempenho. Claro? Fernando, o que é isso, gargalo? Gargalo, digamos que é a deficiência, que é o limite, vai limitar. Né? Por exemplo, o meu computador, o gargalo dele está sendo a placa de vídeo. Ou seja, a minha placa de vídeo não está permitindo que o meu computador tenha um desempenho maior. Vou lá e vou trocar. Meu computador, o gargalo dele está sendo a memória. A memória está fraca. Tenho que ou aumentar a memória, de repente até passar uma memória para DDR2, fazer a troca da placa, se é DDR1 para DDR2, entendeu? Entendi. Gargalo seria, no caso, o fator limitante, aquilo que está limitando o seu computador. Por exemplo, pensamos da seguinte maneira: eu tenho um Ferrari, como se eu tivesse dinheiro para isso tudo, né? Só sou bonito, dinheiro eu não tenho para isso, não. Digamos que eu tenho um Ferrari, mas ele está com um pneu furado. Qual que é o meu gargalo? O pneu furado. O pneu furado é meu gargalo, ele está me limitando. Não estou conseguindo usar, não estou conseguindo extrair tudo de desempenho que eu poderia desse Ferrari. Então vamos lá, vamos falar sobre o primeiro processador que eu passei para vocês pesquisarem, que seria o processador i3. Pessoal, é o seguinte, a gente vinha de processadores já muito bons, tinha melhorado muito o Pentium 4, aí depois veio um processador chamado Dual Core, que ele tinha 2 núcleos, era um núcleo físico e o outro era lógico, ou seja, 2 threads, né? O pessoal fala threads. Aí chegou no mercado o processador i3, né? Ele já veio com a tecnologia Dual Core, né? Ou seja, ele dobrava a quantidade de núcleos que ele tinha. E assim, já foi algo excepcional, porque você tinha processadores com 2 núcleos físicos e mais 2 núcleos lógicos. Você já tinha uma melhora muito grande, né? Era realmente assim, algo impensável no momento. Seria há 10 anos atrás eu falar que ia lançar o i7, né, que é um processador top hoje. Atualmente a gente tem aí alguns modelos com 4 núcleos, no caso, 4 núcleos físicos, inclusive, a gente já tem. E esses processadores, à medida que foi melhorando a tecnologia, foi passando ali a primeira geração, segunda, terceira, quarta, quinta, foi aumentando a frequência dele de desempenho, foi aumentando a memória cache, foi aumentando também a quantidade de núcleos, né? Ele começou no início com 2 núcleos, chegava a 4 quando você contava os lógicos, e hoje a gente tem bem mais que isso. Mas como eu vou mostrar numa tabela para vocês daqui a pouquinho, tá? Esse processador i3 ele é indicado para computadores que vão executar tarefas mais rotineiras, ou seja, seria assim, aquele usuário mais básico. Eu uso Word, Excel, às vezes vejo algum vídeo, ele é indicado para isso.
Porém, ele foi melhorando tanto através das gerações que tem muitos i3 hoje que você consegue jogar jogos assim com a qualidade excepcional, né? Eles já fazem tarefas intermediárias, não são tão simples. Às vezes começou ali com 2 core físicos, 2 núcleos físicos, né? E com uma frequência baixa. Hoje você tem 4 núcleos físicos, uma frequência muito mais alta. Você tem aí uma memória cache mais alta, então você conseguiu elevar o nível do i3 bem acima do que estava sendo quando ele foi lançado. Tá? Então, muita tarefa intermediária já conseguimos fazer através do i3. Olha, eu coloquei aqui um i3 para vocês verem. Deixa eu só ver aqui no chat se alguém falou alguma coisa. Parece que apareceu para mim um instantinho, pessoal. Não, tranquilo, Wendel. Se cair, depois a gente envia para você o link para você ver a aula. O Wendel está falando que a internet dele está ruim. Então, esse aqui, pessoal, é um i3, o i3 modelo 500, né? Ele é para desktop. Desktop significa o quê? Quem sabe dizer? Vamos lá, pessoal. Desktop, computador de mesa. Desktop é o computador de mesa. E o notebook é esse portátil que a gente tem conhecimento também. Então, aqui, vejam bem, pessoal. A gente tinha aqui, 2 cores, ou seja, 2 núcleos físicos, e threads seriam 4, ou seja, eu tenho 2 cores físicos, e para chegar a 4, automaticamente, eu consigo fazer o dual core, que seria dobrar usando 2 lógicos, né, como a gente viu em aulas anteriores. A frequência de cada core aqui seria 3.3 GHz, né? E GP, que é referente à placa de vídeo, não vamos falar agora, que a próxima aula a gente deve falar mais especificamente sobre placa de vídeo, então a gente vai aprofundar nisso, tá? E a gente tem aqui a memória cache L1, L2, L3. Gente, olha só a absurda diferença de tamanho. A L1, no caso, seria 2x64, seria 64 KB, quer dizer que são 2 núcleos, né? E cada núcleo aqui vai conseguir me gerar 64 KB de L1. Pessoal, tem alguém aí que a aula tá falhando na aula, tá aparecendo um áudio de alguém falando no fundo. Pode colocar no tudo, por favor? Melhorou, obrigado, viu, quem tiver sido, nem vi quem era. Aí a gente passa para a cache L2, que de 64K já passou para 256 KB. Ou seja, já tive uma melhora muito grande para L2. Porém, é claro, eu tive uma redução aqui na velocidade, né, dessa memória. Mas ainda assim, já foi uma mudança muito grande. E eu passei aqui também na L3 para 4 MB. Já é uma quantidade imensamente maior. Aí vamos olhar aqui dessa linha i3-500, o primeiro dele foi o 530. Olha a diferença, a gente fala do 560, ele é 3.33 GHz a frequência. O primeiro dessa linha ele era somente 2.93. Né? Isso aqui é uma linha, eu nem cheguei a passar da geração para cima. Essa aqui, se não me engano, é a 5ª geração dos processadores Intel. A questão de memória cache manteve a mesma e a questão do vídeo também, mas olha só a melhora de frequência. Talvez a gente pense, não, isso não é muito, mas na realidade é muito sim, pessoal. De 2.93 GHz para 3,33, nós temos 0,39 de diferença. Só que nós estamos falando em 4 núcleos. 2 núcleos físicos mais 2 núcleos lógicos. Então, eu multiplico esse 0,39 por 4. Vai dar mais de 1 GHz de diferença. Com certeza representa um desempenho, uma diferença de desempenho muito grande, tá? Fernando. Sim? Isso é a primeira geração. Essa aqui é a primeira geração, é o 500 desktop, né? Desculpa. 500 foi quando iniciou a geração. É porque, na realidade, os novos agora, pessoal, por que eu fiz essa confusão? Os novos, vamos supor, ele tem o 10.500, só um exemplo, significa que é de 10ª geração. Vou mostrar para vocês a planilha daqui a pouquinho. Esses aqui realmente, o Rafael, obrigado, viu, pela correção, você tem razão. Esse é o de primeira geração, a linha 500. Ficou claro, pessoal, essa questão aqui da quantidade de núcleos, dessa mudança de desempenho? Fernando. Sim? Por que na caixa L3 não é 2 vezes 4 MB?
igual tá na L1 e L2? Porque na cache L3 o que acontece? Ele só tem um núcleo funcionando com 4 megas. Aqui ele teria 2 núcleos de memória cache, 2 níveis de memória cache. Ok? Certo. Certinho. Aí a gente já foi para outro i3 aqui, ó. Esse aqui eu já tirei do site direto do site da Intel já hoje. Eu entrei lá para tirar esses desempenhos que eu achei bem interessante mostrar para vocês e vocês entenderem qual que é a diferença de um processador e outro, né? Ah, vou comprar um i3. Tem o i3 tal e o outro i3. Por quê que tem esses dois? Qual que é a diferença? Qual que eu devo comprar? Né? Vamos ver então aqui o que esse aqui melhorou em relação àquele outro. Veja bem, a quantidade de núcleos já são 4. Aqui a gente está falando de núcleos físicos, tá vendo? 4 núcleos e 4 threads. Ou seja, esse aqui, ele não tem núcleos lógicos, ele tem somente núcleo físico. Como a gente viu também em aulas anteriores, vocês lembram de eu falar que o núcleo físico ele consegue um desempenho melhor. Tá? O lógico ele não consegue chegar ao mesmo desempenho de um núcleo físico. A frequência aqui subiu para 3.6 GHz. A gente tinha começado lá no outro com 2.93, se não me engano, né? Então já teve um aumento muito grande. A memória cache subiu para 6 megas. E aqui eu vou passar para vocês um detalhezinho que esse pessoal é terrível de processador. Pessoal, quando for comprar processador, entre na ficha técnica do fabricante e pesquisa. Pelo seguinte, você vai lá e você vê o seguinte. A memória é 6 megas. Mas vocês viram que eles não falam se é 6 megas de L1, L2 ou L3? É verdade. Eles não falam. Aí, levando em consideração que a L1 é a mais cara, depois tem a L2 que também é cara e a L3 é a menos cara, no caso, né? Vocês acham que esses 6 MB aqui é de quê? L3. É da L3 que é mais barato. Eu, pessoalmente, nunca vi um processador com 6 MB de cache L1. Se alguém encontrar, por favor, me arrume ele que eu vou ficar super satisfeito. Então, assim... Fernando, Sim? o Threadripper deve ter. Qual que é o modelo? Desculpa, eu não entendi. Falhou um pouquinho aqui. O AMD Threadripper deve ter. Eles são 128 núcleos lógicos. Aí a gente está falando de outro mundo, né? É um processador de outro servidor, mundo. né? Sim, ele é um processador feito próprio para servidor. Realmente nunca vi um desse, né? Já vi processadores da AMD violento. A maior quantidade de núcleos que eu já vi até hoje, pessoalmente, foi em um computador de um servidor de uma empresa que eu trabalho, que tem 64 núcleos. E, gente, vocês não têm noção do que tem que ser colocado nesse computador para fazer o resfriamento dele. Né? Ele esquenta muito, porque é muito processamento, é muito dado. Então, assim, um desse aí eu nunca vi não, viu, Rafael? Mas tenho curiosidade de ver. Ficaria bem satisfeito em ver, para te falar a verdade. Então, a gente tem aqui... Sim? Só o valor de uma Ferrari. É só o valor de uma Ferrari, tranquilo, né? E eu estava preocupado só em trocar o pneu da minha Ferrari que estava furado, né? Não é fácil, não. Vamos lá, pessoal. Então, 6 megas aqui, né? E a gente tem também a velocidade do barramento. Vamos falar dessa questão de barramento ainda nessa aula, se der tempo. Então, por enquanto, vamos ignorar essa questão de barramento aqui, tá? A gente vai ver isso mais específico e entender melhor como funciona. E eu tenho também aqui o consumo. Você pode ver que o processador i3 é um processador que consome muito pouco. Ele consome somente 65 watts. Vocês vão ver quando a gente chegar no i9, que tem mais núcleos, à medida que vai aumentando os núcleos, automaticamente vai subindo também o consumo de energia desses processadores. Né? É mais um motivo para você não indicar para um cliente, que é um cliente residencial, que vai usar pouquinha coisa, um processador muito top. Além de ser desnecessário, ele vai gastar muito para montar essa máquina, né? Ele vai ter um consumo de energia mais elevado, porque o processador vai gastar mais, geralmente você vai ter mais memórias funcionando, então vai ter maior consumo de energia para a memória, você vai precisar de uma fonte maior, que consome mais energia, então tudo vai aumentar de custo para o cliente. Não só o custo de aquisição, mas o custo de manutenção. E quando eu falo manutenção, não só a gente ir lá da manutenção, mas a energia que é o que ele vai gastar também para estar mantendo o computador. Ficou claro essa questão aqui do i3? Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar algo, pessoal?
Tô achando 6,5 para baixo hoje. O que aconteceu, ué? Essa memória do negócio aí, a do cachê, é sempre a do L3, que vai vir específica aí? Quando vem dessa forma, é sempre a do L3. Eles nunca vão colocar a do L1. Porque veja bem, se você colocar L1, às vezes L2, 512K, por exemplo, aí você bate o olho, 512K, o outro foi ali e colocou 6 mega. Qual que você acha que a pessoa vai bater o olho, aquele que não é muito curioso, e vai achar que é melhor? 6 Né? Então, mega, lógico. assim, acaba sendo meio que uma tacada até de marketing. Né? Por exemplo, para o brasileiro, R$ 9,99 parece muito mais barato do que R$ 10, na verdade. É, com certeza. Então, acaba existindo essa tacada também. Então, é bom sempre procurar a L1, a L2, a L3. Vai em ficha técnica. Vou abrir aqui e vou mostrar para vocês agora como que vocês fazem essa pesquisa na internet. Só um instantinho, tá? Apareceu aí a internet para vocês? Apareceu. No caso aqui, até um i7 aqui no caso. Vamos entrar aqui, você pesquisa, né? Ficha técnica, processador tal, e vai aparecer toda a questão de ficha técnica aqui. Isso aqui, por exemplo, ó, como que a gente vai estar vendo ele? Aqui informa que ele é de 6ª geração, né? i7. Deixa eu ver o que mais que fala aqui, que é interessante. Falar a frequência dele, baseada no processador, que é 3.4. Informa que a frequência de turbo, que é aquela questão que eu comentei com vocês, que o computador automaticamente ele faz um overclock, né? O processador ele é preparado para esse overclock, ele aumenta a velocidade convencional dele. E a cache aqui eu tenho 8 megas. Veja bem, pessoal, mesmo no site aqui da Intel, ele não está me falando aqui específico a L1, L2 e L3, só fala que tem 8 megas. Aí a gente bate o olho e fala, nossa, 8 MB de memória é um absurdo. Pera aí, vamos tentar entender melhor, né? Deixa eu ver se aqui ele fala mais detalhado, mas eu acho que não. Não fala. Deixa eu ver em algum outro site aqui se fala para mostrar para vocês. É um pouco burocrático mesmo fazer, pessoal, porque às vezes eles não vão mostrar. Mas é muito importante. É muito importante mesmo a gente saber qual que é a memória cache desse processador para a gente comparar um e outro. Talvez a frequência de um processador A e B é a mesma frequência, mas quando você vai ver a questão da memória cache, a diferença acaba sendo grande. Deixa eu ver aqui. Cache L1. Deixa eu ver se aqui fala. Também não fala sobre a L1. Vocês estão vendo o tanto que esses fabricantes são malas? Eles são terríveis. É aqui onde a gente pega e fica nessa dúvida. Mas vocês sempre vão ter que fazer esse tipo de pesquisa para encontrar, viu, pessoal? Da forma que eu fiz aqui, vocês vão entrar em um site, em outro, em algum deles você vai encontrar. Não vou ficar procurando até encontrar, porque senão a gente vai enrolar a aula de forma desnecessária, né? Mas depois, se alguém, eu tenho o processador tal, Fernando, quero saber, nenhum não encontrei, pode me chamar no privado que eu entro e olho para vocês. Pesquisa até encontrar, beleza? Beleza. Vou fazer o seguinte, já vai derrubar a gente aqui, porque já deu os 40 minutos de aula. Vou finalizar aqui esse chat, 2 minutinhos ele salva o vídeo, já chamo vocês aí para a segunda aula, combinado? Beleza. Até daqui a pouquinho, então, galera. Fernando, Sim? verifica pra gente a velocidade da cache. Vou verificar agora. Obrigado. Nada.